Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Mônica Martins Figueiredo. Esse é o canal do YouTube do Grupo de Estudos Espíritas Rita de Cássia, do Leblon, no Rio de Janeiro, que faz parte da Escola Espírita Cristã Maria de Nazaré, na Rocinha, no Leblon, na Rocinha, no Rio de Janeiro. A gente está aqui hoje com a tarefa de refletirmos juntos sobre um texto da Joana de Ângeles, cujo título é A Bênção da Reencarnação. Né? Para começar, eu convido todos juntos para que juntos façamos uma prece. Nosso Senhor Jesus Cristo, nossos amigos espirituais, espíritos responsáveis pelas reuniões públicas do Rita de Cássia, a gente pede a companhia, a iluminação, para que a nossa tarefa seja clara e objetiva, cumprindo com os desígnios, e que os canais de entendimentos de todos nós, nesse momento, sejam abertos, para que a gente possa absorver as lições divididas por nós, por esses espíritos sábios e benevolentes. Então, em nome de Jesus, de Rita de Cássia, de Maria de Nazaré, mas sobretudo em nome de Deus, a gente começa a nossa reflexão de hoje, da reunião pública do Grupo de Estudos Espíritas Rita de Cássia, no Leblon. Bom, gente, então, hoje a reflexão está baseada num texto da Joana, cujo título é A Bênção da Reencarnação, e esse texto é o capítulo 3 do livro Atitudes Renovadas, né, da Joana, uma psicografia do Divaldo Franco, né. Esse livro em específico, ele tem como objetivo refletir sobre as atitudes que a gente toma no nosso dia a dia, para que a gente possa ir adquirindo harmonia, né, nas nossas atitudes, para nos tornarmos melhores, seres do bem, né. E o capítulo 3, A Bênção da Reencarnação, fala sobre a bênção que é a reencarnação, a possibilidade de estarmos aqui vivendo mais uma fase da nossa vida de espírito imortal. E a gente vai falar sobre as oportunidades que a gente tem, né? A Joana traz isso, sobre as oportunidades que a gente tem como espírito imortal quando estamos reencarnados, né? Primeira coisa que a Joana coloca, uma frase que é super importante, eu vou ler. Ela nos convida, ela fala: considera o teu estágio na Terra, no corpo físico, uma oportunidade especial para o teu crescimento espiritual. Esforça-te para aproveitar cada momento da superior experiência evolutiva, a fim de poderes amealhar valores imperecíveis que te acompanharão para sempre. Sempre que eu penso nas nossas oportunidades na vida, né, nos nossos desafios, sempre os penso como a Joana fala isso aqui, né? Aproveitar cada momento, né? A gente está numa situação por uma razão de ser, e ela é importante para a gente na nossa caminhada. E não adianta deixar para trás ou pensar: eu não vou resolver isso agora, vou deixar para trás, já sabendo o que a gente precisa fazer, ou pelo menos já sentindo dentro do nosso coração o que a gente tem a desenvolver nessa caminhada, né? A gente, eu sempre gosto de contar uma história que quando eu comecei a frequentar o Rita de Cássia, eu ouvi uma palestra onde a Nídia falava: a caminhada é individual, né? E isso me incomodou bastante, porque eu sou uma pessoa carente, e pensar que a caminhada era individual e que eu estava sozinha me deixou muito desalentada. Mas na verdade não era essa a mensagem que a Lídia estava querendo passar. Na verdade a mensagem é sim: a caminhada é individual, apesar de não estarmos sozinhos, né? Nós estamos sempre sustentados por espíritos guardiões que estão nos ajudando, outros espíritos da caminhada ligados à nossa
vibração espiritual, aos que nos amam, nos nossos familiares, mas a caminhada individual. E como a Joana fala aqui, essa caminhada individual, ela tem um tempo, ela tem um sentido, ela tem uma razão de ser. Então, quando aparecem para a gente desafios na nossa vida, eles são para a gente encará-los de frente, né? No caso dos nossos desafios espirituais para o nosso processo evolutivo, eles foram escolhidos quando a gente fez o nosso plano reencarnatório, né? A gente, junto com os nossos guardiões, nossos espíritos benfeitores, a gente fez um plano do que a gente viria aqui aprender na próxima encarnação. E junto com eles a gente definiu, baseado na nossa experiência anterior, o que a gente precisava melhorar. E a gente fez um compromisso com isso, né? Apesar da gente achar que a gente não lembra, ou achar não, apesar da gente não lembrar, que é uma benevolência também a gente não lembrar do nosso passado, das nossas outras encarnações, né? A gente está ligado a ela no passado para que a gente possa planejar essa que a gente está nessa fase que estamos agora. E por que é importante a gente executar agora, olhar agora para o que a gente tem? Porque o futuro, a gente não sabe o que ele vai ser. Hoje, então, com a questão da pandemia, fica mais claro ainda, gente. A gente não sabe amanhã como é que vai ser o amanhã. A gente não sabe se a gente já vai conseguir sair na rua. Então, assim, a gente tem que aproveitar esta oportunidade que temos agora de viver o presente. E esse presente já está em nós, carregado, com algumas insights do que precisamos fazer para sermos mais felizes, né? Hoje em dia, se vocês pensarem, cada um de vocês fizer uma reflexão pessoal sobre vocês mesmos, pensar só no dia de ontem. O que foi que ontem eu fiz que já me deu um desconforto e que eu não gostaria de ter feito? O que será que eu fiz ontem que eu já percebo que eu poderia ser um pouquinho melhor? O que será que eu fiz ontem como ser humano, como espírito imortal, que eu não gostaria de fazer? O que será que eu fiz ontem que gerou um desconforto nos que estão próximos de mim? Vamos olhar para dentro de nós, sem achar que foi alguma coisa que alguém nos causou. Porque tem aquele ditado, né? Quando um não quer, dois não brigam. Então, na verdade, as minhas atitudes estão relacionadas às minhas escolhas. E muitas vezes essas escolhas estão muito arraigadas em nós. E a gente continua com esses atavismos, achando que é normal ser assim. Sim, às vezes a gente acha, eu já sou assim mesmo, não tem jeito, eu não vou mudar. Mas tem vezes que não é mais assim, que já causa em mim um desconforto dessas atitudes que não fazem tão bem ao meu coração mais. Eu já acho que aquilo não é legal. Apesar de eu não conseguir mudá-las ainda, eu já tenho essa sensação. Uma vez eu vi uma palestra do Marlon em que ele falou sobre essa questão das atitudes e da falta de paciência. E eu pensei, eu já sei, eu não posso mais ser assim. Eu já sei que eu tenho que mudar, eu tenho que ser paciente com os que estão próximos de mim. E eu achava que, ao descobrir isso, essa inabilidade minha com a paciência, era o suficiente para eu fazer essa mudança. E eu descobri que, na primeira atitude que eu fui tomar no dia seguinte da palestra, eu fui impaciente mais uma vez. E por que eu fui impaciente mais uma vez? Isso me deu um desconforto, porque se eu mentalmente, racionalmente, já sei o que eu deveria fazer, por que eu não faço? Né? E aí a gente vai descobrindo que para a gente mudar é preciso insistir dia a dia. É preciso vigiar dia a dia as nossas atitudes. E isso requer olhos de ver,
requer que a gente esteja alinhado com os bens que a gente quer levar desta vida para sempre, né? A gente está muitas vezes alinhados com os nossos prazeres momentâneos que a gente não vai levar daqui. Não que a gente não tenha direito a ter prazeres, né? Não, a gente tem direito, a gente está nesse mundo aqui, é um mundo material, a gente tem direito. Mas o importante é o quanto eu peso isso na minha vida, né? E como é que eu insisto para fazer essas mudanças, né? Porque eu preciso insistir da mesma maneira que a criança insiste para começar a caminhar, né? Se você olhar uma criança, um bebê, quando ela começa a engatinhar e ela está indo para a fase do caminhar, ela vai, se esforça, cai, levanta. Ela vai, anda mais um pouco, esforça e cai. E ela se apoia em alguma parede, em algum móvel da altura dela. Mas mesmo assim ela perde o equilíbrio e cai. E esse processo de tentar estar de pé e caminhar demora um tempo até ela conseguir ter todas as condições. E assim é conosco, com nossas virtudes que precisamos amealhar e precisamos incorporar verdadeiramente dentro de nós. É um esforço diário. A gente precisa insistir. Não adianta a gente pensar que a gente vai estalar os dedos e com uma vara de condão e a Mônica vai passar a ser paciente amanhã. Não, ela precisa insistir. E a Mônica precisa insistir, a Mônica vai perder a paciência várias vezes, a Mônica vai se irritar várias vezes, mas a Mônica não pode desistir. Porque ela sabe o bem que faz para ela quando ela não perde a paciência. Porque a gente já sente isso hoje em dia, né? A gente já começa a alcançar algumas virtudes, ou o início de alguma dessas virtudes, dessas atitudes, como a Joana nos convida nesse livro, atitudes renovadas. A gente já começa a renovar algumas dessas atitudes, mesmo que elas não sejam permanentes, a gente já sente o prazer, a felicidade de ter conseguido, né? De ter conseguido adquirir aquele pouquinho de paciência, fazer um pouquinho daquele bem. Mesmo que a gente se sinta com orgulho ferido, ainda se sinta egoísta, ainda se sinta muito ligada a esses atavismos da nossa vida. E a questão da reencarnação, essa possibilidade que Deus nos deu de vir mais uma vez e mais um degrau da nossa vida, construir esse degrau, nos fortalecendo dia a dia nessa caminhada. A Joana fala uma coisa interessante, ela diz: a viagem corporal constitui um recurso de alta valia para a aquisição da plenitude. O que vale dizer? Da autorrealização, que se converte em paz interior e sentimento de felicidade. Então, o que ela quer dizer com isso? E isso a gente já sente hoje. Quando a gente começa a mudar, mesmo que essas mudanças sejam pequenas, isso conforta o nosso coração. Já chega a ser uma autorrealização. E já nos converte em momentos de paz. Não são momentos plenos, flats de paz, mas são pequenos momentos de paz que vão fazendo bem ao nosso coração e vão nos fortalecendo para a gente seguir em frente. Esses pequenos momentos de felicidade. A gente não consegue ainda, nesse mundo que a gente está, um sentimento pleno de felicidade. Mas esses pequenos momentos de felicidade, eles vão nos fortalecendo, né? Eu costumo dizer que toda vez que a gente consegue fazer algo no bem, mesmo que ele seja muito pequeno, a gente não pode esquecer desses momentos. Porque esses momentos são os que nos dão alegria no nosso coração. Alegria verdadeira, paz verdadeira. E quando a gente se une com esses momentos, que a gente fez uma coisa, mesmo que pequena, boa no bem, a gente consegue mais força para fazer outras mudanças maiores. Porque se a gente só olha para o lado que a gente faz mais ou menos, a gente acha difícil. E é difícil, né? É difícil, não é fácil. Então vamos nos calcar em cima desses pontos que já são nossas pequenas realizações, né? E como é que a gente faz para poder cada vez
ter mais momentos de paz e mais momentos de felicidade. E quais são essas ferramentas, né, que a Joana vai começar a falar aqui, para a nossa autorrealização, para os nossos momentos de paz e de felicidade. O primeiro é o corpo, né? Aí Joana fala, o corpo é o instrumento do espírito que deve comandar seguramente com disciplina e amor. Não desgastes futilmente, porquanto ele te responderá conforme a maneira com que te utilizes a sua vitalidade. Então, a gente aqui nesse plano, a gente precisa do nosso corpo. Ele é a nossa ferramenta para trabalhar o espírito, para vivermos esta fase da nossa vida, esta vida de espírito imortal. A gente precisa estar encarnado. E encarnado a gente precisa do corpo, e o corpo é o nosso instrumento. Então a gente precisa cuidar bem do nosso corpo. A gente precisa entender a importância dele e perceber que a gente só vai conseguir desempenhar a tarefa que viemos nessa encarnação se a gente souber usar bem o nosso corpo. Ele é um instrumento, é o primeiro instrumento que temos. É um dos instrumentos que temos na nossa encarnação para que possamos atender a tarefa que viemos para desempenhar aqui, né? E esse corpo não é um corpo só físico, é um corpo mental também. Então Joana fala, engajado na organização mental, o espírito tem portos, desenvolver emoções superiores, a fim de conseguir a compreensão legítima da finalidade existencial. Reserva as tuas reflexões para o desempenho das tarefas que terás de atender, porque todos aqueles que retornam à vida física estão comprometidos com a retaguarda. Estão reforçando. A gente está comprometido com quem a gente já viveu antes. A gente está comprometido com o nosso plano. E a gente precisa cuidar mentalmente do nosso corpo mental, né? É um trabalho dia a dia de manter o nosso corpo mental são, da mesma maneira como a gente trata do nosso corpo físico, e a gente cuida do nosso corpo espiritual, né? Aí Joana fala, a gente para poder ela fala, recebe o retorno de tuas ações como quer que se apresente na atualidade, modificando as estruturas daquelas que te afligem e sublimando aquelas que te alegrem. A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? A gente, nessa passagem que estamos aqui, nesse momento de nossas vidas, a gente sempre vai passar por momentos difíceis. Não existe nesse mundo que a gente está pleno amor, plena felicidade, plena paz interior. Não existe. Então a gente vai passar por momentos difíceis. O que é importante é como a gente passa por eles, né? Eu sempre gosto de lembrar que a gente pode usar a prece para nos ajudar nesses momentos mais difíceis. A gente pode elevar nosso coração, a nossa mente aos espíritos benevolentes, aos nossos amigos espirituais e pedir uma ajuda, um suporte. Não para que essa dificuldade suma, mas para que a gente consiga passar com ela com sabedoria, com paz interior, com calma, com amor, né? Porque a gente está passando por essas dificuldades, tem uma razão de ser, nada é por acaso, gente. Então não tem como a gente dourar a pílula e achar que vai vir alguém, um espírito superior, com uma varinha de condão na Mônica, e todos os problemas da vida dela vão sumir. Tem como a gente acreditar mais isso, né? Nós estamos no século XXI, mas a gente tem que acreditar, e a gente já sabe disso, que a gente tem um poder muito forte, que é nos juntar aos nossos espíritos benevolentes, nossos espíritos amados, os nossos anjos guardiões, e pedir ajuda nos momentos difíceis. E eles vão nos inspirar para que a gente passe pelas dificuldades, por esse aprendizado, com sabedoria, com paz de espírito. E essa ligação que a gente faz
com eles, ela se dá através da prece. E essa prece, ela não precisa ser uma prece decorada. Ela é uma conversa que a gente tem com eles. É uma conversa de coração aberto, mostrando o que precisamos, onde estamos. E, mais importante, nos colocarmos abertos para a inspiração que vem do alto. Ela está aqui o tempo todo para nos ajudar, mas nem sempre a gente percebe. E para que a gente possa perceber, a gente também precisa exercitar essa nossa abertura com essa inspiração que a gente recebe. A gente precisa ter ouvidos de ouvir, coração de sentir, estar aberto para ouvir essa inspiração e começar a usá-la no nosso dia a dia, para que a nossa caminhada seja menos difícil e que a gente consiga chegar nos objetivos que planejamos na nossa encarnação. Aí o Joana fala uma frase que eu achei super importante, que a gente precisa ter em mente. Ninguém, por isso mesmo, pode evadir-se da consciência dos deveres relevantes do crescimento espiritual. Não tem como, né? A gente não vai conseguir nos tirar da nossa consciência esses deveres que são relevantes para o nosso crescimento espiritual. Eles estão aqui, eles foram colocados em nosso coração desde o momento em que a gente foi criado espírito imortal, e ele vem sendo alimentado, né, nas nossas caminhadas. E a gente vai crescendo e a gente vai entendendo cada dia mais o que é importante para ser uma pessoa do bem, né? Eu sempre gosto de sugerir que as pessoas peguem no Evangelho o Homem do Bem, porque esse texto é muito lindo e ele alimenta a nossa alma, o nosso espírito, com fermento para a gente ver que a gente tem muito ainda para fazer e que a gente é capaz de fazer tudo isso, né? Joana nos fala também que, seja qual for a situação em que a gente se encontra, agradece a Deus essa oportunidade de libertação e felicidade. Toda vez que a gente está numa situação mais difícil, a gente sofre e a gente quer se libertar dela, mas às vezes a gente não percebe aquela oportunidade que aquilo nos deu, né? Aquela situação mais difícil, né? É aquela situação mais delicada que a gente está. E a Joana nos convida a agradecer por essa situação, né? E esse agradecimento, ele precisa vir do fundo da nossa alma. E para vir do fundo da nossa alma, eu acho que a gente precisa entender claramente que nada que a gente está passando não está no cabimento, está no cabimento. E tudo que a gente está passando vai nos gerar seres humanos melhores. Se a gente olhar para aquela oportunidade, para aquela dificuldade, olhar para aquela dificuldade como uma oportunidade, como um desafio para a gente ser um ser humano melhor. Então, agradecer pelas dificuldades, apesar de não ser fácil, eu acho que é o ponto onde a gente consegue perceber que aquilo vai nos ajudar a evoluir, a ser um ser humano melhor, né? Aí ela vai dando umas dicas que eu vou ler cada uma dessas frases, porque elas são super importantes exatamente como foram ditas, né? Então Joana fala: se defrontas sofrimentos, inquietações, reserva-te serenidade e continua agindo com equilíbrio, de forma a fruires mais tarde a paz que ora te falta. Então, o que essa Joana nos convida? Quando a gente estiver no meio de um sofrimento grande, de uma inquietação, uma angústia, a gente, de alguma maneira, buscar um pouquinho de paz
buscar um pouquinho de paz para conseguir acalmar o coração. Eu sempre gosto de pensar que quando a gente está no meio de uma atribulação muito grande, a gente está no meio de um redemoinho, né? E a gente se alimenta com essa coisa difícil, ruim, o tempo todo. Existem algumas ferramentas que a gente pode usar no momento desse para quebrar essa corrente da inquietação e do sofrimento, para buscar um pouco de paz, né? Hoje em dia se fala de meditação, eu falo das preces, eu falo também sobre conversar com alguém que a gente ama, dividindo o que a gente está sentindo de coração aberto. Eu falo da gente pensar em alguém que a gente ama. Às vezes você está com muito sofrimento, você pensa no seu netinho ou no seu filho quando ele era pequeno, ele rindo para você. Isso alimenta a nossa alma com paz e com alegria. Vão ser pequenos momentos, mas esses momentos, eles vão quebrar o sofrimento e a inquietação para que a gente possa ter paz para poder almejar a fase 2 do processo. Outra coisa que a Joana fala, ela fala: se te encontras algemados a limites e dores excruciantes, mantenha paciência, porque esse fenômeno logo passará, facultando-te emoções grandiosas. Nos momentos de dores, gente, a gente tem que ter certeza, isso a gente já sabe, né? Nada é eterno, nada é para sempre. Então essa dor um dia vai passar. Ela não vai durar para sempre. E a gente tem que ter certeza isso na nossa mente. A gente não pode esquecer disso, que essa dor vai passar. Porque tudo passa, gente. Tudo passa. E quando a gente tem essa consciência de que as coisas são temporárias e que elas vão passar e que essa dor vai passar, a gente consegue ter mais calma para poder passar por essa dificuldade da dor. Joana também fala: se experimentas solidão e desconforto, guarda confiança em Deus e avança, mesmo que chorando, na expectativa de reencontros felizes e das alegrias inefáveis. Então, no momento de solidão, desconforto, confie em Deus. Isso vai passar, gente. A solidão, ela é muito útil para a gente olhar para nós mesmos. Mas eu sei que ela é difícil, ela é desconfortante. Mas confie em Deus que essa solidão vai passar. E a gente vai passar a ter outros reencontros felizes. Outras alegrias virão. É momentâneo. Essa solidão é momentânea. Confie em Deus. Joana também fala: se te atormentaram alguns espíritos inferiores que te inspiram ideias perturbadoras e te exploram as resistências, ora por eles, amas quanto possas. São os irmãos que deixaste desafortunados em dias não muito distantes. Então a gente, com certeza, na nossa caminhada, né, a gente em algum momento vai ser atormentado por espíritos inferiores, como Joana nos disse, que a gente mesmo causou algum problema no passado, por essas ligações, essas vibrações que a gente ainda alimenta ou ainda alimentava, né? E que não adianta a gente ter raiva deles, desses espíritos inferiores. Ela nos convida, e essa é uma lição que realmente é muito forte. Vamos rezar por eles. Vamos rezar por esses espíritos inferiores que a gente sente que estão nos atormentando, para que eles consigam, não é para rezar para que eles se afastem de nós simplesmente, mas para que eles consigam sentir o amor de Deus. Vamos pedir perdão pelas coisas que fizemos também. Vamos perceber que a gente pode dar amor, mesmo nesses momentos onde a gente se sente atormentado e com dificuldades, né? Eu sei que é muito difícil para nós a gente pensar nesse momento da dificuldade, eu vou amar
os meus inimigos. Não, não é isso que a gente está buscando nesse primeiro momento. A gente vai chegar lá. Mas o que a gente precisa é ir alimentando preces de paz, de amor, de carinho, de luz para esses espíritos inferiores que nos atormentam, para que eles possam seguir em frente e também serem mais felizes. Depois Joana fala: se encontra as adversidades por onde deambulas, recolhe as lições delas defluentes, porque semeaste ontem, tendo agora o ensejo de recolhê-las e superá-las. O Mário sempre fala: plantou giló, vai colher giló, né? E é fato, a vida é assim, né? A gente planta e colhe, né? O que a gente precisa é começar a aprender que a gente tem que realmente recolher essas plantações que fizemos, não há outra possibilidade, porém a gente pode superá-las. Eu posso, como o povo fala, né, de um limão fazer uma limonada. Isso está na nossa mão, é a nossa possibilidade de olhar para as dificuldades e tirar delas boas lições, né? E aprender com essas coisas que a gente já não está fazendo como gostaria de fazer, que a gente já percebe que a gente pode fazer diferente, apesar das vezes ainda fazê-las, né? E aí, Joana fala uma coisa que eu acho que é o que eu mais gosto de pensar e falar, eu falo isso o tempo todo. Tudo tem uma razão de ser no universo. Mesmo aquilo que a gente não entenda está vinculado a causas legítimas que desencadearam esses efeitos afligentes. Então, tudo na vida tem um sentido de ser, né? Às vezes a gente fala: ai, mas eu sempre fui tão boa, ai, eu fui tão legal com aquela pessoa e ela está me tratando mal. Ai, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sempre fui... Gente, nesse lugar aqui que a gente está juntos nessa caminhada, a gente não está por acaso e a gente não é ainda um espírito evoluído a ponto de só fazer o bem. Então, todas tudo que nos acontece tem uma razão de ser, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não tenha capacidade de ligar os pontinhos e saber por que aquilo está acontecendo com a gente, mas não é por acaso. E se não é por acaso, o nosso convite de Joana, é que a gente olhe para ela legitimamente, para essa dificuldade, para isso que está acontecendo conosco, e perceba que isso é um desafio, mas é muito mais ainda uma oportunidade para a gente sair transformado desse momento num ser humano melhor. Aí ela diz: se permaneceres confiante e trabalhando pelo próximo crescimento espiritual, pelo próprio crescimento espiritual, fruirás alegrias desde o momento em que te entregue a este mister. A gente já falou sobre isso, né? O quanto mais eu confiar, eu acreditar, né, e continuar trabalhando para o meu crescimento espiritual, vão vir alegrias. E essas alegrias vão ser cada vez maiores. E elas vão se juntar a nós nessas atitudes da vida, gerando mais carinho, mais amor, mais luz. Então, a confiança, a fé, né? A confiança de que Deus está do nosso lado, que nada aqui é por acaso, a confiança de que o atavismo que temos é sermos felizes, a confiança de que não estamos sozinhos nesta caminhada, que sempre temos ao nosso lado espíritos guardiões, espíritos do bem nos ajudando, confiança de que Deus nos deu uma tarefa, de que somos capazes de concluir, confiança de que o trabalho, o nosso esforço é a nossa ferramenta para sermos felizes. Então, confiança e trabalho são as palavrinhas mágicas para o nosso crescimento espiritual, né? Tem uma outra coisa que Joana fala aqui que me enche meu coração
de alegria, né? Faz um pouco mais, vai além dos teus limites. Ela nos diz, gente, a gente tem capacidade de fazer um pouco mais. A gente é capaz de ultrapassar os nossos limites. Basta a gente confiar e ir em frente. Eu sempre brinco que o ser humano é um bichinho adaptável, né? Pensando hoje em dia, nessa coisa da pandemia, né? Quando começou a pandemia, alguém disse pra gente, vai ficar alguns dias em casa, de repente a gente tá 100 dias em casa, e a gente no começo achou que a gente não conseguiria ser capaz de ficar 100 dias em casa. E a gente ficou. Então a gente é adaptável, e a gente adaptável pode ser adaptável no bem. Para isso, a gente precisa acreditar e olhar para a nossa vida e ver o quanto a gente é capaz de fazer um pouco mais. Então vamos olhar para essa encarnação e ver todas as oportunidades que temos, arregaçar a manga e fazer. Vamos fazer. Vamos melhorar nossos laços. Vamos amar mais. Vamos ser mais pacientes. Vamos ser mais benevolentes. Vamos brilhar mais a nossa luz. Vamos abrir nosso coração para sermos inspirados pelos espíritos superiores. Vamos olhar para a reencarnação, para esse nosso momento, como realmente uma bênção, uma oportunidade que Deus nos deu para que a gente consiga ser feliz e construir esse ser humano melhor, esse ser humano do bem. Vamos olhar esses desafios para dentro de nós, na certeza de que a gente é capaz. Cada um de nós somos capazes de ser melhores, de fazer essas mudanças. Confia em você mesmo, confia na sua força, confia que você consegue ultrapassar os limites, porque você consegue. Então hoje a gente falou sobre isso, sobre reencarnação. Eu quero terminar com uma frase da Joana que está aqui no texto que fala: a reencarnação é tesouro de elevado significado e grandioso valor. Então vamos valorizar a reencarnação. Vamos valorizar as nossas possibilidades nessa vida. Quem me ouve falar sabe que eu sempre termino com uma música, né? E por que eu termino com uma música? Porque eu acho que a música fica na nossa mente vibrando. E tem uma música, eu me lembrei isso faz algum tempo, eu participei de um encontro de carnaval do Rita, que foi sobre a reencarnação. Isso já tem bastante tempo. E eu e a Iris Faria, a gente fez, Paula, a Iris Faria, a Lena, a gente trabalhou esse ano nesse encontro da reencarnação com os jovens, né? A Cecília também. Na verdade, a Cecília que estava nos liderando nesse trabalho. E ao final do encontro, os jovens juntos cantaram uma música que eles achavam juntos, nós juntos todos achamos que fala muito sobre reencarnação. É uma metáfora do Milton Nascimento, que fala muito de reencarnação. E eu não vou cantar, mas eu vou falar para vocês essa música, porque é super bonita. E eu acho que tem tudo a ver para a gente terminar a nossa reflexão de hoje. Chama-se Encontros e Despedidas. Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica, me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. E ele termina: são dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. E a plataforma dessa estação
é a vida desse meu lugar. Então a reencarnação é a vida do nosso lugar. Vamos aproveitar essa bênção da reencarnação com vontade, confiança e trabalho no bem. Paz e bem.